Oi pessoal, tudo bem com vocês? Poliana aqui de novo. Hoje a nossa conversa vai ser sobre gêneros digitais, gêneros textuais digitais, na verdade, né? Vocês já tiveram um pouco essa conversa com a professora Larissa sobre tipologia textual e gêneros textuais, e hoje a gente vai trazer tudo isso, toda essa conversa para o mundo digital, né? Vamos lá! Bom, antes de falar de digital, a gente tem que ter em mente que os gêneros da linguagem, como a gente pode defini-los, né? É qualquer meio sistemático de comunicar as nossas ideias, sentimentos, né? E, assim como qualquer comunicação, precisa de um veículo, precisa de um signo, precisa de um receptor, né? E esses signos podem ser os convencionais, a fala e a escrita, mas o mundo digital nos permite coisas além, nos permite gráficos, sinais sonoros, gestuais, muita coisa, né? E o que acontece é que os gêneros já pré-existentes, eles ganham adaptações no mundo digital. E não só ganham adaptações, como o mundo digital proporciona que novos gêneros textuais existam, né? Vamos ver um pouco deles. Uma característica marcante, né, da linguagem usada no mundo digital é a comicidade, né, e a informalidade. A gente cria novas palavras, a gente fala de uma maneira mais descontraída, usa abreviações para muitas coisas, né, e não há nenhum problema nisso, porque a verdade é que a internet traz um senso de praticidade para as nossas vidas e a gente leva isso para a linguagem, né? A linguagem ela tá sempre mudando de acordo com a sociedade que a usa, né? Mas nem tudo é informal porque está na internet, né? A gente tem os e-mails, os jornais virtuais, entrevistas, videoconferências, né? A gente tem inclusive uma rede social específica para o mundo do trabalho, né? Que é o LinkedIn. E a gente tem ambientes de aprendizagem à distância, né? Já existiam, porém, nesse momento a gente está tendo um maior proveito deles, né? A gente está vendo quão necessários eles são para a nossa educação. Mas, né, não somente as plataformas que são formais, né? A gente também tem plataformas que não são necessariamente formais e que podem ser usadas para isso. Um bom exemplo é o podcast. Não sei se vocês escutam podcast, mas o podcast é então esse gênero textual em que você ouve somente o áudio, então não tem vídeo, não tem nada escrito, é somente o áudio. E um bom exemplo, caso vocês não conheçam, é o UOL. O UOL tem muitos podcasts, acredito que mais de 7 podcasts, e cada um fala sobre uma coisa diferente, alguns que falam sobre economia, alguns que falam sobre relacionamento, e as pessoas que apresentam um podcast são diferentes e falam de maneiras diferentes que se adequam àquela situação, né? Vocês vão ver que esse slide está recheado de memes porque ele é sobre gêneros digitais. Então a gente tem aqui seu Adraso Varela acompanhando a gente, querendo. Espero que vocês estejam com a mesma saudade que eu estou de vocês, de vê-los pessoalmente. Bom, sobre os gêneros que a gente cria, né, com o mundo digital. A gente tem gêneros que são propícios para narrativas do dia a dia, seriam as novas crônicas, né? A gente tem, no início da internet, com mais força, o blog, né? Que é, a princípio, um espaço independente de alguém que quer escrever e quer discutir coisas com seus leitores, e que hoje em dia está um pouco desuso, né? A gente tem um apelo muito mais visual e muito mais rápido. Então a gente tem o vlog, os stories do Instagram, o tweet, né? O status do WhatsApp. Então todas essas plataformas elas ganham também o sentido de gênero porque é a forma sistemática da gente se comunicar. Então esses são pequenos, mas quando a gente quer falar coisas
longas ou maiores, né? A gente ou tem espaços para isso, ou a gente adapta o que a gente tem. Por exemplo, no Twitter a gente criou a Thread, né? A Thread é nada mais, nada menos que você pegar um tweet e ir juntando com outros até formar uma coisa gigantesca que às vezes você vai demorar muitos minutos para ler, né? A gente tem um exemplo aqui que eu coloquei do Dom Casmurro, a história não contada ou contada que você não prestou atenção. Então, o título é o primeiro tweet, né? O título da thread. E em seguida você pode colocar texto, imagem, vídeo e explanar aquele assunto, né? Em pequenas etapas, né? No Facebook, no WhatsApp, acho que até no Instagram a gente consegue fazer junto com o post também o textão. Mas o textão a gente vê mais no Facebook mesmo. E no Instagram, né, trazendo a parte da fala, a gente tem o IGTV, né, que é exatamente um espaço onde você pode colocar vídeos maiores, né. E as plataformas, elas permitem a gente criar muitas coisas. Eu trouxe aqui um exemplo para vocês de um IGTV da Bruna Linsmeyer, não sei quem conhece, mas eu acho muito interessante uma coisa que ela faz com o IGTV. Ela faz episódios, ela faz como se fosse uma TV. Não sei se dá pra vocês enxergarem, mas tá escrito TV Lins Brinder, que é uma série, e esse aqui é o episódio 3, né? Então, muitas coisas são reinventadas e muitas coisas são criadas que a gente nunca imaginou que fosse ver, né? E bom, além dessas plataformas fixas, né, dos espaços objetivos, a gente tem as plataformas que são multigênero, né, digamos assim, principalmente o YouTube, o Instagram e o Facebook, né. Não sei se vocês navegam realmente pelo YouTube ou só vem um vídeo ou outro, mas o YouTube ele permite, além dos vídeos, os comentários, né, o comentário é um gênero textual. Ele permite fazer pesquisas, né, de público. O dono do canal faz perguntas e você tem como escolher. Tem como fazer posts também, assim como no Facebook e no Instagram. E aí, o Instagram e o Facebook, você tem como fazer posts, vídeos, quase tudo que você imaginar de fazer você consegue, né? Além disso, tem comunidades, fóruns, grupos de discussão. Então, ele abarca muita coisa, né? Sobre a comunicação direta, né? Entre pessoas, diretamente, a conversa, né? Costumava-se dizer que o e-mail era a nova carta, né? Mas hoje em dia, tanto a carta quanto o e-mail tem uma conotação muito mais formal do que tinha no início. Então, hoje em dia, quando a gente quer mandar uma mensagem para uma pessoa, numa proximidade da que a carta tinha, hoje em dia a gente manda uma mensagem. Ainda que a gente mande uma mensagem mais especial, com emojis, com gifs, com letras diferentes, né? A gente tem uma série de possibilidades aí. As coisas ficaram simplificadas, né? A gente consegue mandar uma mensagem pelo WhatsApp, pelo direct do Instagram, pelo Message, pelo Skype. Então, sim, e os prints, né? O print, ele também é um gênero textual, digital, né? E o print serve tanto pra gente se divertir, né? Como esse aqui, onde alguém chama a Rafaela e fala: Rafaela, quero terminar com você. Ela fala: ok, não vai demonstrar tristeza? E aí ela coloca uma figurinha da Joelma, né? Então é um meme dentro de um meme, são muitos gêneros misturados. O mundo digital, ele permite isso, a gente misturar várias formas de dizer e dizer a mesma coisa de várias maneiras, né? E apesar de parecer tudo uma grande loucura, sem regras, sem limites, né? A gente tem sim muitas regras linguísticas, sociolinguísticas, né? Pra gente se organizar, pra gente se comunicar. E o maior exemplo disso é visualizar e não responder. É falta de educação. Ou desinteresse.
mas geralmente a pessoa tá só sem tempo. E aí quando ela volta e ela pode falar, me desculpa, eu tava fazendo isso e isso. Ou não, ou finge que nada aconteceu e responde, né? Vai depender de quanto tempo você deixou a pessoa no vácuo. E, além disso, a gente criou, né, um gênero textual digital chamado meme. Né? E a principal característica do meme, né, para ele ser um meme, é as pessoas reconhecerem ele, né, essa imagem de um contexto com escrita de outro contexto como meme. E as regras? Tem regras para ser um meme? A regra para ser um meme é basicamente as pessoas gostarem e viralizar, né? Não adianta você querer criar uma página no Facebook chamada O Berço dos Novos Memes. Se ninguém compartilhar, se ninguém curtir, não vai ser só um nome que você colocou, né? Porque de verdade o meme é algo que precisa viralizar. Eu tenho um pouco de dificuldade de entender muitos memes, eu, nesse sentido não sou muito ligada, porém tive ajuda dos meus amigos entendedores de memes para trazer alguns para vocês. Um que eu adoro, né? Eu adoro essa página aqui, Arte de Depressão. Ela traz muitas situações do dia a dia que todo mundo se identifica, né? Meme de identificação é o que eu mais gosto. E esse aqui diz: uns têm beleza, outros têm dinheiro. Eu tenho que estudar. Então, bem nossa vibe aqui, vestibulantes, universitários, futuros universitários, né? Tem memes de épocas, memes sazonais, digamos assim, né? A gente tem memes da Copa, memes das Olimpíadas, a gente tem memes da quarentena, a gente tem memes de Ano Novo. E esse aqui, o próximo, ele foi feito na quarentena, mas eu acho que ele serve fora também. Mas ele faz justamente a gente pensar no momento que a gente está vivendo de uma maneira cômica, né? A gente tem aqui um cachorro que fala: eu antes jogo mais de 16 horas por dia e não me canso. Eu agora vou sair, gente, meu olho tá ardendo, tô com dor de cabeça. Porque a gente tá passando muito mais tempo de frente para as telas, né? E não percebe que é muito mais tempo do que a gente já passou na vida. A gente tem aqui um bem antigo, né, que é do Bode Gaiato. O Enem adora botar questões do Bode Gaiato na prova, principalmente para falar sobre variação linguística, né? Porque eu não sei se dá para vocês lerem, eu vou ler para vocês. Tá a mãe do Bode Gaiato e o doutor. Ela falando: doutor, o que eu faço para emagrecer? Compre um iPhone 7. Oxe, por quê? Porque depois não vai sobrar dinheiro para comprar comida. É mesmo, né? Então, a gente tem aqui um meme. Por quê? Porque imagem, contexto e viral, né? E cômico. E a gente tem ao mesmo tempo uma tirinha. Então vocês veem que os gêneros se misturam o tempo inteiro, né? A gente tem aqui um registro popular da linguagem, né? Como a gente conversou na aula anterior. E esse registro ele tá aí justamente porque o criador do Bode Gaiato ele procura trazer para a escrita, né, a marca da comunicação, a marca da informalidade, que faz exatamente as pessoas se identificarem, as pessoas rirem, né? Mas, apesar de eu ter falado de tantas coisas novas e coisas que muitos de nós nem usamos tanto, né? O Enem, ele demora a se atualizar. Por quê? Porque o Brasil demora a se atualizar, né? O que a gente vê aqui, a gente vai demorar muito tempo para ver em todo o Brasil, né? A gente pensa que todo mundo sabe o que é um TikTok, o que é um Reels, mas a verdade é que a maior parte das pessoas no Brasil não tem acesso à internet, né? Então, o que o Enem faz? Ele pega os conceitos, e conceitos às vezes um pouco antigos, né? O conceito de hipertexto, por exemplo, ele é da década de 60, e traz, e as questões são muito mais interpretativas do que realmente você conhecer aquele elemento do hipertexto, ou do blog, ou do e-mail, né? Ele costuma usar esses exemplos um pouco mais consolidados do que os novos, mas eu quis trazer porque é o futuro, né? Daqui a pouco a gente pensa que o Enem vai ser tão compreensivo com a gente e aí do nada ele
taca uma redação que ninguém esperava, uma questão que ninguém sabia o que significava, então é sempre bom a gente esperar o pior dele. Bom, mas o que é o hipertexto? Eu confesso pra vocês que na época de vestibular eu quebrei tanto a minha cabeça pra entender esse negócio de hipertexto, né? E o hipertexto é basicamente um texto que, enquanto a pessoa escreve, ela consegue incorporar links dentro das palavras. Então você está lendo ali um texto sobre a onda e aí alguém fala sobre amplitude, e aí você pensa, amplitude? O que será? E aí você clica na palavra amplitude, ela vai para outro site que explica para você o que é amplitude, ou abre uma janelinha, ou dependendo do que seja, vai para uma foto, né? E o maior site de hipertexto que a gente conhece, né, acredito que seja o maior, é a Wikipedia, né? E a Wikipedia te leva para dentro de de outra página dentro do próprio Wikipedia, né? Mas não existe só essa maneira de hipertexto. Uma outra maneira de hipertexto, um pouco menos formal, digamos assim, é quando você vê um post no Facebook, por exemplo, que alguém fala assim, compartilha, né, esse post, escrevendo, leiam os comentários, né? Que você vê que ler os comentários é mais divertido e mais interessante do que o próprio post. Você tem, então, ali o post principal, a frase da pessoa que está compartilhando e você tem os comentários. E aquilo ali agrega todo um outro significado para aquele ambiente de comunicação. Isso também é um hipertexto. Só de você assistir um vídeo no YouTube e você comentar, quando eu for assistir o vídeo e for ver o que as pessoas falaram nos comentários, eu estou acessando o hipertexto, né? E o hipertexto, na verdade, ele é uma palavra que funciona não só para a internet, mas a questão da hipertextualidade, né, da construção do conhecimento de uma forma mais ampla, ela tem muito a ver com a nossa maneira de pensar. O nosso cérebro ele funciona assim. Enquanto eu falo uma frase para vocês, vocês pensam a cada milissegundo em todas as conexões possíveis que vocês já fizeram com cada palavra dessa e vocês criam um significado melhorado e pessoal e profundo para vocês, né? E o que o hipertexto na internet faz é possibilitar isso de uma maneira mais visual pra gente, mas a gente já faz isso mentalmente. Bom, vamos ler aqui a questão. Hipertextualidade. O papel do hipertexto é exatamente o de reunir não apenas os textos, mas também as redes de associações, anotações e comentários às quais eles são vinculados pelas pessoas. Ao mesmo tempo, a construção do senso comum encontra-se exposta e como que materializada à elaboração coletiva de um hipertexto. Trabalhar, viver, conversar fraternalmente com outros seres, cruzar um pouco por sua história, isso significa, entre outras coisas, construir uma bagagem de referências e associações comuns, uma rede hipertextual unificada, um texto compartilhado, capaz de diminuir os riscos de incompreensão. Vamos para a pergunta. O texto evidencia uma relação entre o hipertexto e a sociedade em que essa tecnologia se insere. Constata-se que, nessa relação, há uma. Então, ele não vai necessariamente te fazer uma pergunta técnica sobre qualquer que seja do gênero. Ele quer saber como o ser humano se comunica e como ele se adapta às novas formas de se comunicar. Entendeu? Então vamos lá. Letra A. Estratégia para manutenção do senso comum. B. Prioridade em sanar a incompreensão. C. Necessidade de publicidade das informações. D. Forma de construção colaborativa de conhecimento. Ou é urgência em se estabelecer diálogo entre as pessoas. Bom, vamos anulando aqui. Vocês já devem imaginar a resposta, mas é melhor a gente ir anulando. A última não tem muito a ver, né? Urgência em se estabelecer o diálogo entre as pessoas. Quando as pessoas têm necessidade urgente, elas ligam, né? E hoje em dia, quando você liga para alguém, já é uma coisa assim, nossa, tá tudo bem? Porque as pessoas só mandam mensagem, né? Estratégia para manutenção do senso comum. A letra A. Na verdade, é exatamente o oposto. Quando você vê vários pontos de vista, você, na verdade, começa a questionar o senso comum, né? B. Prioridade em sanar a incompreensão.
A questão é que quando você tem mais informações, é mais fácil de entender, claro. Mas a prioridade do hipertexto não é trazer essa informação. É claro que todo texto procura informar alguma coisa, mas essa não é a prioridade do hipertexto, não é exatamente o que acontece na relação entre a sociedade e o hipertexto, né? A necessidade de publicidade das informações, no caso aqui a gente não tem nenhuma publicidade nesse exemplo que eu trouxe para vocês, a verdade é que a gente quer tirar as publicidades, né? Então, forma de construção colaborativa de conhecimento, né? Colaborativa tanto das pessoas que comentam, novas pessoas falando sobre o mesmo assunto, ou textos que colaboram com outros textos. Quando você clica na palavra, ele vai para outros textos. Então, é isso, é a letra D, forma de construção colaborativa de conhecimento. Bom, agora eu vou sair um pouquinho aqui para vocês conseguirem ler comigo, tá legal? O Google Arts. O Google Arts é uma ferramenta online que permite a visitação virtual dos mais importantes museus do mundo e a visualização de suas obras de arte, por meio da tecnologia Street View e de um veículo exclusivamente desenvolvido para o projeto. Fotografou-se em 360 graus o interior de lugares como o MoMA de Nova York, o Museu Van Gogh de Amsterdã e a National Gallery de Londres. O resultado é que se pode andar pelas galerias assim como se passeia pelas ruas com Street View. Além disso, cada museu escolheu uma única obra de arte de seu acervo para ser fotografada com câmeras de altíssima resolução ou gigapixel. As imagens contêm cerca de 7 bilhões de pixels, o que significa que é mais de 1000 vezes mais detalhada do que uma foto de câmera digital comum. Além disso, todas as obras vêm acompanhadas de metadados de proveniência, tais como títulos originais, artistas, datas de criação, dimensões e quais coleções já pertenceram. Os usuários também podem criar suas próprias coleções e partilhá-las pela web. Bom, aqui a gente tem um texto que fala sobre uma plataforma do Google, que hoje em dia não chama mais Google Arts, chama Google Arts e Cultures, e tem inclusive um aplicativo, não sei se vocês lembram, mas há um tempinho atrás teve uma febre de você tirar uma foto sua e ver qual era a obra de arte que se parecia com o seu rosto. É disso que está falando, né? E entre tantas funcionalidades dessa plataforma tem a visitação dos museus. E aí, vejam bem o que a pergunta quer, né? As tecnologias da computação possibilitam um novo olhar sobre as obras de arte. Foi a afirmação que o enunciado fez. A prática permite que os usuários... O que esse novo olhar sobre as obras de arte permite aos usuários? Então, tenham isso em mente na hora de ler as opções. Vamos lá. Que os usuários guiem virtualmente um veículo especial através dos melhores museus do mundo? Vejam bem, o Street View, como ele explicou, é uma funcionalidade que já gravou, já passou por todos aqueles lugares, e nós, em casa, no conforto do nosso lar, vamos apenas ver. Então a gente não vai guiar nenhum veículo fisicamente, ainda que remotamente. Tudo já foi gravado. É claro que se você nunca teve contato com essa aplicação, é um pouco mais difícil de entender isso. Mas o objetivo aí não é que as pessoas guiem nada, é que as pessoas conheçam, vejam, né? Produzam as novas obras de arte expostas em museus espalhados pelo mundo. Então, as pessoas podem criar coleções das coisas que já existem e compartilhar com os amigos, fazer uma seleção, mas elas não estão ali para produzir arte, né? Então, vamos tirar essa. Criem novas obras de arte em 360 graus, consultem metadados e compartilhem na internet. Como eu disse, o objetivo da aplicação não é produzir nem reproduzir, copiar. Inclusive não é permitido, né? Eu acho que ele é inclusive protegido contra prints. Você consegue compartilhar e levar a pessoa a ver o que você viu dentro do Google Arts. Visitem o interior e as obras de arte
de todos os museus do mundo em 3D e em altíssima resolução? Então, essa aqui eu sei que dá vontade de dar uma marcadinha, ainda mais na hora da prova que você tá vendo, não tá vendo nada muito errado, mas aqui vocês têm que ter cuidado com aquelas palavrinhas, né? Todos. É impossível ter todos os museus do mundo, principalmente em altíssima resolução e em 3D. A gente até leu ali que os museus escolhem uma obra de arte para que tenha altíssima resolução, né? Letra E. Visualizem algumas obras de arte em altíssima resolução e simultaneamente obtenham informações sobre suas origens e composição. É o que ele fala ali, sobre as obras serem acompanhadas de metadados que falam sobre títulos originais, artista, data de criação, dimensões e a quais coleções já pertenceram. Então, o que vocês têm que lembrar na hora de se deparar com uma questão do tipo é pensar mais sobre o que tem no texto, que tem na pergunta e que tem na resposta que encaixa certinho, porque tem um fio condutor que você pega de lá até a sua resposta e ele faz totalmente sentido. Então, quando você vê uma coisa assim que pode ser, não tá errado, não é suficiente. Bom, gente, ficamos aqui. Podem comentar, podem me mandar e-mail. Vou deixar esse vídeo disponível aqui pelo link do YouTube e pela nossa pasta. Lá vou mandar junto um material, uma apostila para vocês com mais exercícios, né? Porque eu sei que fazer muitos exercícios aqui demora bastante, né? Assim como a gente demora bastante em aula. E vejo vocês nessa próxima aula sobre parnasianismo e simbolismo. Um beijo!